Estamos aqui mais uma vez para um podcast direto dos estúdios da Êxitos com o patrocínio da SBTD. Para quem não me conhece, meu nome é Alexandre Silva, hoje atuando como cofundador da Fênix Business Consult e também da R2 Consultoria, Treinamento e Capacitação de Pessoas, né? Aliás, hoje nós vamos falar bastante a respeito de pessoas e o que a gente pode fazer para ajudá-las. Temos uma convidada muito especial que eu tenho o prazer de ter conhecido e trabalhado nos últimos 25 anos, então eu queria que ela se apresentasse para que vocês pudessem conhecer hoje. Por favor. Oi, Ale, muito obrigada pela oportunidade, pela SBTD e pelos estúdios da Êxitos. Primeiro, um prazer enorme estar aqui com você. Quando você fala 20 e poucos anos, né, dá um frio na barriga, mas faz esse tempo mesmo. E para vocês, eu sou a Roberta Splendori, sou executiva de recursos humanos, trabalhei muitos anos como head de RH. Hoje eu tenho a minha consultoria, eu faço coaching, mentoring, faço treinamento de líderes e atuo com pessoas, que é a minha paixão, você sabe, né, Ale? Ah, fantástico. Aliás, hoje a gente vai falar muito sobre pessoas, né, Robertinha? Me permita falar Robertinha, vai ser difícil falar Roberta. Você me conheceu, né, há tantos anos. Mas começamos bem novos, então bem novos. O tempo é só uma questão de detalhe nessa questão como um todo. E hoje, na realidade, a gente vai poder bater um papo, falar um pouco aqui a respeito de coaching. E eu queria que você pudesse, falando a respeito de coaching, ajudar a desmistificar um pouco essa questão do coaching, de que maneira que isso pode ser contextualizado com toda essa sua experiência e conhecimento, não só teórico, mas na prática também, né, Robertinha? Sim, vamos falar bastante de coaching executivo, coaching de carreira, todas as vertentes de coaching, né? Eu acho que é um tema muito falado hoje. O mercado brasileiro tem muitas questões a respeito de coaching, mas eu gostaria de pontuar logo aqui no início, Ale, que é importante as pessoas que querem ser coaches, né? Ou as pessoas que já são coaches, tenham um estudo prévio, né? Como a gente se conhece há muito tempo, eu sei que você também é coach e você tem uma formação internacional, mas é importante que no mercado brasileiro existem várias e excelentes escolas para que as pessoas possam se formar como coaching. Eu, no caso, sou psicóloga, mas não necessariamente precisa ser um psicólogo, mas precisa ser uma pessoa que tenha essa formação. Formação e com muito cuidado nas escolas que oferecem essa formação. Eu recomendo também que as pessoas tenham uma certificação ou sejam membros do ICF, que é o Instituto de Coaching, Institute Coaching Federation, que eu sou membro também, porque a escola na qual eu me formei está vinculada ao ICF, e isso tem um peso muito grande. Então, você que quer ser coaching ou você que busca um coaching, procure a formação dele. Isso é verdade o que você falou, porque hoje a gente tem visto muitas pessoas fazendo coaching e tem até uma certa confusão, né, entre terapia e coach, Sim. Né? Se você pudesse falar um pouquinho para a gente, de fato, como é que as pessoas podem entender melhor essa questão, de que maneira que elas podem procurar da maneira correta, desmistificando essa questão da terapia com a questão do coaching em si, voltada à carreira, projeção. Sim. E assim por diante, né? Com certeza, Ale. Existem várias vertentes, como a gente falou. Primeira é terapia. Terapia, todo mundo sabe que é feito por um profissional qualificado, um psicólogo, um psicanalista, tem que ter essa formação, tem que ter um registro no CRP, que é o Conselho Regional de Psicologia, para que a pessoa possa exercer essa profissão. E a terapia, ela vai cuidar do ser humano como um todo, olhando questões comportamentais, questões da vida dela, das emoções dela, desde o início da sua existência. Né? Então, a terapia é algo mais complexo e também focado para a doença ou algo que está te incomodando muito naquele momento, mas olha você de uma forma como um todo, né? Você como profissional, você como pessoa, você como marido, você como pai, etc. O coaching veio para trazer uma nova ferramenta, né? Então, o coaching, o que é? Você está num processo de coaching que tem um começo, um meio e um fim, né? E o processo de coaching vai abordar
uma questão sua, uma meta que você quer atingir, ou algo que você deseja transformar dentro de você. E o que o coaching faz? Ele vai usar as suas potencialidades para transformar esse algo que é um sonho numa realidade, num objetivo concreto, né? Então, Perfeito. o coaching tem essa diferença, ele vai trabalhar o aqui e agora e aquilo que você quer atingir. A gente fala um pouquinho mais adiante. Não, muito bacana, e é importante esses pontos que você colocou, porque, de fato, como vai ter várias pessoas vendo, né, Brasil afora, isso que a gente está comentando, como é que as pessoas podem, de fato, entender essa diferença quando elas buscam a questão da terapia e do coaching, que vai ajudar elas nesse processo de carreira e tudo mais. Robertinha, outra coisa que está muito em pauta e que a gente vê muito, às vezes, as pessoas com uma certa dúvida, né, da diferença do coaching e do mentoring, né? De que maneira essas duas coisas se contextualizam, ajudam. Você poderia explicar, falar um pouco para a gente também? Claro. Eu tenho as duas certificações, como coaching e como mentoring, né? E além de ser psicóloga. Mas o coaching, ele vai trabalhar, ele não vai te dar caminhos, né? O coaching, ele vai não vai te dar respostas, mas vai te provocar, vai te estimular a você encontrar as respostas, né? Então, por exemplo, dentro de uma empresa, você acabou de assumir a presidência de uma empresa, tem um time novo, né? Então, você fala, eu quero fazer um coaching. Ok, e o que você quer trabalhar nesse coaching? Eu quero trabalhar esse meu momento de executivo nesta empresa. Como que eu vou liderar com esse time novo? Como eu vou me aprimorar na cultura dessa empresa? Então, o coaching vai trabalhar esse objetivo focado durante 10, 12 sessões, depende do que for acordado em contrato, tá? Sim. O mentoring é diferente. O mentoring, você vai conversar com uma pessoa que tem experiência, tem uma expertise profundo em um determinado comportamento. Por exemplo, eu sou mentoring de pessoas de recursos humanos, de empresas. Um exemplo desses é uma pessoa que assumiu um cargo de diretora de RH nesse momento, mas é nova no cargo. Sim. Então, a pessoa é qualificada, tem potencial, mas ela não tem a vivência, né, que eu tive durante esses anos todos. Então, eu estou fazendo mentoria com ela. No entanto, eu não trago a resposta pronta. Mas eu tenho aqui na minha malinha de ferramentas, um pouco de ferramentas, porque com certeza. Eu tenho muita experiência. Então, o que eu faço? Eu apresento as ferramentas que eu vivenciei, e a gente conversa sobre isso. Óbvio que essa pessoa vai escolher a melhor ferramenta, o melhor exemplo, e de acordo com o momento atual, de acordo com a necessidade da empresa, ela vai poder aplicar, mas a escolha é dela também, né? Então, o mentoring faz um pouco disso, traz experiências, traz provocações, traz um pouco mais de ferramental. O coaching, ele faz provocações, ele te cutuca, faz perguntas poderosas. Sim. E vai trazer para você, vai trazer à tona, né, tudo aquilo que você pode fazer com um mundo de oportunidades. Porque, na verdade, a gente somos seres humanos e muitas vezes esse mundo de oportunidades está escondido dentro da gente. E a gente, às vezes, precisa de uma cutucadinha para trazer isso à tona. É verdade, e isso também a gente vê muito se correlacionando com o CAV, o ciclo de aprendizagem vivencial, ou seja, tudo que você falou além de você dar todo esse suporte, você faz com que a pessoa use isso no dia a dia, né? Que ela implemente, que ela exercite isso, e aí tem uma correlação muito importante, né? Toda vez que a gente vai para essa direção, que é aquela questão de desmistificar o coaching dentro das empresas. Sim. Porque muitas vezes, né, e você pode ajudar a gente como conhecedora de muitos anos de recursos humanos, que as pessoas sempre falam assim, se eu for receber coaching, isso pode ser porque eu não estou performando bem, porque talvez eu não esteja tão bem visto. E na realidade, a gente sabe que não é bem assim. Então, eu queria que você pudesse desmistificar isso, trazer para as pessoas que estão nos ouvindo, de fato,
o benefício do coaching dentro das empresas, como ele pode ser feito, de que maneira que ele pode acontecer, né, de forma unilateral, de baixo para cima, de cima para baixo. Então, ajuda a gente a entender um pouco isso, daí acho que vai ser legal. Nossa, excelente bate-papo aqui, Ale. Realmente, dentro das empresas, é muito possível que tenham vários processos de coaching hoje em dia. Há um tempinho atrás, quando começou essa questão do coaching, era meio que um tabu. E o Ale está fazendo coaching porque tem alguma coisa errada aí, né? E, na verdade, pode ter acontecido de pessoas que fizeram coaching, depois, por outros motivos, foram desligadas da empresa, mas o que as pessoas de RH, principalmente, têm que cuidar é para que não aconteça isso. Olha, eu vou fazer um coaching no Ale, mas se não der certo o coaching, eu vou mandar ele embora. Não, o coaching não é para isso. Se você já sabe que não vai dar certo, já resolve o problema. Não é esse o caminho, Não né? é esse o caminho. Agora, por outro lado, o coach, que é a pessoa que recebe o coach, ele vai ter uma oportunidade de se autoconhecer, porque, na verdade, o coaching nada mais é do que um profundo autoconhecimento, né? Porque você mexe com questões suas, né? Apesar de você estar focado num objetivo, mas esse objetivo vem a forma como você se relaciona com a equipe, vem a forma que você está olhando para a empresa. Você sabe que eu já fiz coaching com pessoas de empresas, contratadas pela empresa, e no final do processo a pessoa descobriu que não queria mais estar nessa empresa. Eu acho que isso é um benefício muito grande para quem recebe, né? Porque às vezes as pessoas se frustram e nem sabem por quê. Exatamente. E é um benefício que, no meu ponto de vista, é tão bom para quem fez o coach, esse coach que decidiu sair da empresa, como da empresa. Sim. Embora você possa perder um talento, mas a pessoa não está feliz lá. Então, o que é importante? Ela está feliz e a empresa vai... Óbvio que a pessoa feliz trabalha melhor. Performa melhor, entrega melhor, mais. Exatamente. Né? Então, acontece isso também, né? O processo de coaching, ele tem que ser desmistificado, mas ele tem que ser sempre muito bem monitorado com profissionais competentes, como eu falei no início, né? E desmistificado no sentido de que qualquer pessoa pode fazer um coaching. Pode ser um representante, pode ser um analista, pode ser um coordenador e pode ser o presidente. Sim. Né? Porque todos são seres humanos e todos precisam de um autoconhecimento. E todo mundo tem uma questão no dia a dia que quer melhorar, que quer descobrir em si quais são os seus potenciais para maximizar isso. Então, eu acredito que as pessoas têm que abrir mais o leque de oportunidades e, quando se falar em desenvolvimento individual, pensar num processo de coach executivo, que a gente chama, né? E desmistificar um pouco essa questão, como você falou muito bem, que não é pejorativo, pelo contrário, né? É um processo que vai ajudar na aceleração de carreira, vai ajudar nos próximos passos, né? Então, é muito importante esse processo de coaching dentro das empresas e que as pessoas tirem esse receio, né, da questão do coaching. E aí acho que a gente vem para uma questão do dia a dia, né? E vem para uma questão muito prática, porque ouvindo a gente falar parece muito fácil fazer, né? Mas eu queria que você, com toda a sua experiência, pudesse contextualizar algum caso real que você teve, né? Que você fez diversos casos, mas você trouxesse um para as pessoas poderem entender, materializar, e ao mesmo tempo contextualizar o efeito positivo que isso trouxe para a pessoa. Acho que era legal. Então, um dos exemplos que eu acho que tem vários exemplos, mas um que eu acho que é muito interessante vou te dar 2 exemplos. O primeiro é essa pessoa que fez coach e depois decidiu sair da empresa, né? Então, isso é uma descoberta, né? Sim. A pessoa vê e saiu da empresa, assim, com muito respeito, com todo o suporte. A pessoa se mostrou, ela não estava fazendo o coaching porque tinha dúvidas da capacidade dessa pessoa, mas era para o autodesenvolvimento, e a pessoa se entendeu que não era mais... Né? Se encontrou, que não queria mais fazer aquilo. Então, foi o de comum acordo, ok. Então, outros exemplos é assim, você tem um coach que é jovem naquele papel, como, por exemplo, gestão de pessoas, né? Então,
ninguém nasce sabendo, né? Sim. E as competências estão aí para a gente aprendê-las muitas vezes. Então, você faz esse processo de coaching. Qual é o trabalho específico? Eu quero ser um bom líder. Ok, então vamos entender o que você já tem de positivo, o que você precisa melhorar, e dentro da sua potencialidade de líder, a gente vai trabalhar com várias ferramentas que você implementa no dia a dia, como você falou. Sim. Então, a gente discute, a gente conversa sobre o seu estilo de liderança, pode-se fazer um assessment, pode ser embasado nesse assessment, você definir pontos que quer trabalhar. Por exemplo, eu quero trabalhar a tomada de decisão frente ao meu grupo. Então, Perfeito. vamos trabalhar com casos, com situações do seu dia a dia, que você vai poder enxergar que você pode tomar decisões com mais tranquilidade. E tudo bem. E tudo bem. É. Que o grande lance é esse, né? E tá tudo bem. Ninguém precisa saber tudo. Exatamente. Né? Não, muito bacana. E aí você trouxe, contextualizou esse caso, né? Se você puder também agora, poxa, mas e no dia a dia dentro da empresa? Eu consigo fazer isso de uma maneira informal para ter um processo de ajuda das pessoas e sem ter que fazer aquele momento de parar, de sentar, porque às vezes as pessoas até se fecham, né? A formalidade às vezes, dependendo do perfil comportamental da pessoa, não ajuda. Não. Né? Então eu queria que você contextualizasse um pouquinho como é que pode fazer isso no dia a dia, de que maneira que isso pode ser um processo natural, Sim. já que nós estamos falando aqui de coach executivo, para o executivo que está avançando, está liderando pessoas. Como é que você traz isso para a gente? Eu acredito que todo mundo tem que vivenciar algumas técnicas de coaching. Não é fazer o processo de coaching. O processo de coaching tem que ser feito por profissionais, como eu falei, já certificados e etc. Mas, hoje em dia, todo líder é um coaching dos seus liderados. Sim, total. Né? Então, essas pessoas que são líderes de organizações, em qualquer nível hierárquico, porque a gente não está falando, todo mundo pode ter conversas de coaching, né? Desde que seja treinado para isso. Então, existem inúmeros tipos de treinamentos para falar sobre como fazer perguntas abertas, como ter conversas difíceis, como dar feedback. Então, tudo isso ajuda para que as pessoas dentro das organizações possam entender um pouquinho dessa forma de conversar diferente. Né? E você pode levar até para sua casa. Sim. Quando for dar um feedback para o seu filho, não é? A gente faz, às vezes, sem pensar, né? Sem pensar. E entender também, Ale, eu acho que é esse autoconhecimento, né? O quanto mais você se autoconhece, sabe como você lida com as suas emoções, com as suas palavras, você começa a olhar o outro e perceber que o outro é diferente de você. Sim. E tudo bem. E tudo bem. Só que aí você vai adequando a sua forma de dar feedback, de fazer uma conversa difícil com a percepção que você tem do outro. Perfeito. Né? Então, eu acho que é possível, sim, ter conversas de coaching, perguntas de coaching no dia a dia. E esse é um processo também que ninguém nasce sabendo. As pessoas precisam ser treinadas para isso. Capacitadas, principalmente que a gente está falando aqui de coach executivo, mas elas precisam exercitar, porque nada como a prática, nada como o dia a dia para você ir aperfeiçoando esse processo, né? E é um processo também de se empoderar do coaching e da ação que ele traz benéfica para você, para o seu time e assim por diante. Exatamente. Né? Muito bacana, muito legal. Você tem algum caso de sucesso que você gostaria de compartilhar sem dizer o nome da pessoa? O antes, o durante e o depois? Acho que era legal, porque as pessoas conseguem materializar isso, né? Sim. Eu tenho uma pessoa que eu atendi, fiz um processo de coaching executivo de empresa que tinha uma certa dificuldade de liderar com diferentes tipos de personalidade. Todo mundo era muito próximo a essa pessoa. Né? Assim, Ale, você escolhe com quem você sabe que é fácil trabalhar. É natural isso. Sim. Só que de repente, você recebe uma equipe que é... mais heterogênea. E que já está lá. Sim. Então, tem essa questão de você trabalhar
tipos de personalidade diferentes, né? No papel de coaching e coachee. E, a partir daí, você vivenciar novas experiências. Porque o que não é igual a você, não quer dizer que é ruim. Não, de né? forma alguma. Então, mas como você percebe isso? E aí a gente entra num outro tema, não quero fugir da sua pergunta, mas assim, entra num outro tema que está ligado, que é a inteligência emocional. Sim, né? total. O que é a inteligência emocional? Nada mais é do que você ter consciência das suas emoções e como você vai lidar com as suas emoções para ter um relacionamento melhor com o outro. E isso a gente precisa ter, não só em casa, mas principalmente na empresa, né? Porque se você começa a entender como você age, por que você teve aquele gatilho que te deixou muito bravo, você vai começar a entender como você pode se relacionar melhor com os outros. Então, essa questão da inteligência emocional foi o que aconteceu, voltando ao caso, exemplo, né? ao exemplo, que a pessoa começou a perceber os gatilhos que ela tinha, né, ao lidar com pessoas heterogêneas, e a partir daí entender melhor o outro e ter relações mais saudáveis. Tanto que é uma pessoa, um líder que todo mundo adora, né? Sim. Porque a pessoa teve essa consciência, né, de eu conheço minhas emoções, sei que o Alê não é igual a mim e eu lido muito bem com ele. Eu me relaciono muito bem com ele no papel de líder e liderado, né? Então, isso é exemplo de um trabalho que foi feito de coaching. Eu acho muito positivo isso. E sabe o que, Ale? Todo mundo fica feliz. Né? A gente que trabalha nessa área, o que a gente quer fazer? Quer ver as pessoas bem, né? Exatamente. Eu acho que tem esse grande propósito no nosso trabalho. É fazer algo para a pessoa estar bem. E aí, a pessoa estando bem, o outro que está ao redor também fica bem. Acho que assim, não tem nada tão gratificante quanto você impactar positivamente a vida das pessoas, né? Eu acho. E em termos de coach executivo, talvez a coisa mais bela que o gestor pode fazer, né, com o seu time. Para mim esse tá no meu sangue, né? Eu acho que não... Eu sou suspeito para falar também, gosto muito desse tema e desse tipo de abordagem. E você falou uma coisa muito interessante, né? Eu gosto de dizer, quanto mais heterogêneo for o time, maior o crescimento coletivo. Com certeza. Porque as pessoas pensam diferente, vão contribuir de maneira diferente, e quem está sendo esse coach executivo vai agregar valor, né, para o time, para as pessoas. Essa questão, né, tem uma questão que hoje se fala muito da saúde mental das empresas, né, da psicologia positiva, tudo isso está dentro do mesmo pacote, né? Então, se você é um líder dentro de uma organização com conhecimento das suas emoções, buscando o seu autoconhecimento, certamente você vai ter uma equipe melhor, com mais alta performance, com uma eficácia coletiva de todos, né? Porque você sabe... O sucesso é coletivo, né? O sucesso é coletivo. E você se autoconhecendo, você promove que os outros também vão em busca disso. Então, se todo mundo tem essa mentalidade de buscar o seu autoconhecimento, todo mundo ganha, né? E o coaching nada mais é do que estar ali para te ajudar nisso, nessa grande jornada e deliciosa para quem faz, né? É verdade. E eu vou pegar um gancho no que você falou, porque as pessoas que estão nos ouvindo com certeza vão falar, tá bom, como é que eu correlaciono isso, já que a gente está falando de coach executivo, com projeção de carreira, com crescimento de carreira, né? Como é que eu uso isso para o meu desenvolvimento e ao mesmo tempo chegar onde eu quero? Então, se você puder fazer essa correlação da questão do coach com a projeção de carreira para as pessoas que estão nos ouvindo, vai ser bacana. Sim, existem vários tipos de coaching que as pessoas chamam, né? Coach de transição de carreira, coaching para ser um líder. Então, qualquer que seja o motivo, o importante é você ter muito claro o que você quer trabalhar. Então, por exemplo, dentro de uma empresa, se você acha que tem potencial e você está alinhado com a empresa, com o RH, com o seu chefe, que você tem potencial para ser um líder, ok, vamos começar a trabalhar no coaching a questão da liderança. Agora, se você acha dentro da empresa que você pode ser um líder, mas o seu chefe nunca te sinalizou que você pode ser,
naquela empresa, não quer dizer que você possa não ser na outra, é melhor vocês terem uma conversa e alinhar as expectativas, Sim. né? Então, dentro das empresas, eu imagino que o RH tem um papel fundamental de alinhar essas expectativas, né? Se é a empresa que está provendo esse processo para o funcionário, então a empresa que alinhe todas as expectativas. O que quer dizer isso? Você, Ale, vai fazer um coach com a Roberta, ok. Então, o RH está sabendo quais são as suas necessidades ou qual é o seu objetivo maior. O seu chefe também está sabendo e o seu coaching também. Então, é um triângulo que ali está todo mundo na mesma página. Dentro do processo. Exatamente. Agora, você pode me perguntar, eu posso fazer um coaching independente da empresa? Pode. Pode fazer um coaching pessoa física, por exemplo, que é muito bom também, né? Que você tem um objetivo que pode ser dentro daquela empresa ou não, e você quer participar de um processo de coaching. Ok, eu te dou todo o apoio sobre isso. Pode ser um coaching, como pode ser um mentoring, né? Ou a mentoria ou o coaching, como a gente fala. Não, e é bacana que você já contextualizou a diferença dos dois e o benefício que cada um traz, tanto do coaching quanto do mentoring para as pessoas. Mas também tem aquele processo, já que a gente está aqui, que todo mundo quer saber. Mas se eu envolvo o RH, as pessoas têm um certo receio, né? De envolver o RH, mas eu vou envolver o RH dentro desse processo. Então, ajuda a gente a entender qual a melhor maneira de fazer para as pessoas ficarem tranquilas, né? E, ao mesmo tempo, como acionar o RH para que isso seja um processo positivo e desmistificar aquela questão de que é sempre pejorativo ou de que estão vendo as minhas falhas, né? É verdade. Ale, até me lembrei, um amigo meu tem uma posição estratégica dentro de uma outra empresa. E uma vez eu falei para ele, por que você não faz um coaching? Ele falou, não, se eu levar isso para o RH, vão achar que eu tenho problema. Aí eu falei, não. Eu falei, então conversa com o seu RH, porque o RH, eu vejo assim, é a porta de entrada, né? Então, o RH tem que ter essa abertura, porque se alguém quer fazer um coaching, entender o processo, entender se está linkado com o seu plano de desenvolvimento individual, entender exatamente quais são os motivos para poder proporcionar aquilo para o colaborador, no caso, né? Agora, não tenha medo de falar com o RH, né? Eu diria assim, eu confio que os RHs estejam muito abertos para essa questão hoje em dia, né? De que qualquer ferramenta é importante para o desenvolvimento do ser humano, né? Seja um coaching, seja um treinamento, tem que, sabe, colocar pesos para cada um deles, né? E fazer um pacote que seja melhor para o funcionário, para o colaborador, e que, obviamente, vai ser para a empresa também. Os dois ganham, né? Então, eu acho que é isso. Não sei se eu respondi sua pergunta. Não, respondeu, porque é um processo genuíno, né? E eu acho que, assim, você não pode ter o teu direcionamento de carreira somente na sua cabeça. Sim. Você precisa deixar que as pessoas saibam. Com certeza. E o teu RH, como você, executivo de RH, precisa saber. Lógico. Porque todo RH, a partir de saber o que a pessoa quer, vai se disponibilizar para ajudar, né? E a verdade, né, Ale? Eu acho que, às vezes, por mais que doa, o RH sempre tem que falar a verdade. Né? Total. Não só o RH, todo mundo. Todo mundo, né? As relações têm que ser muito transparentes, né? Mas eu, no meu papel de RH, muitas vezes dei notícias que não eram agradáveis para amigos até, colegas e amigos, né? Mas nunca deixar de falar a verdade. Acho que a verdade está sempre em primeiro lugar. Né? Então, esse é o meu jeito de trabalhar e jeito de ser. E aí, sim, como eu dei o exemplo, se você quer ser um líder, mas você não está preparado, ou o seu chefe acha que não é o momento, então, você é a primeira pessoa que tem que saber isso, não os outros. Perfeito. Você. E o RH tem que estar ali para te apoiar. Até porque senão a pessoa se frustra. Ela quer tanto algo, mas se alguém não disser para ela que talvez não seja aquele o caminho, não vai funcionar. E você, usando esse exemplo, você pode ser um líder de muito sucesso em outro lugar, mas naquele momento não é. Então, a verdade precisa estar em primeira mão, sempre. E eu acho que ela tem que ter uma via de mão dupla, né? Nesse processo. Acho que a pessoa tem que dizer o que ela pensa, como ela se imagina, o que ela quer, o que ela precisa. E ao mesmo tempo o RH
poder suportar, como você bem disse, ajudando até às vezes a dizer assim, olha, olhando para aquilo que você compartilhou e conhecendo, você acha que talvez não seja esse o caminho. Acho que talvez esse caminho da esquerda te ajude melhor, vai te dar mais resultado, vai te trazer mais sucesso. Exatamente. Muito bacana. Eu sei que é difícil, né? A gente que trabalhou em grandes empresas muitos anos, a gente sabe que é difícil. Em RH é muito difícil, mas é possível. Eu diria assim, é possível. Sempre trazer a verdade em primeiro lugar e orientar as pessoas. Não é um processo fácil, mas é um processo genuíno de ajuda, de fato, para as pessoas, né? Então, acho que é muito legal isso aí. Sim. Eu vou pegar um gancho em outra coisa que você trouxe agora há pouco, né? Que você estava falando a respeito do processo de inteligência emocional. Está cada vez mais em pauta. Acho que a gente nunca teve que usar tanto a inteligência emocional quanto nos últimos anos em função da pandemia. Exatamente. Né? Às vezes, talvez a gente nem sabe direito, em certos momentos, como atuar, mas a gente teve que exercitar muito a inteligência emocional. E tem uma correlação direta também com outro fator que você trouxe, que é o processo do autoconhecimento. Sim. E tudo isso se correlaciona na hora que a gente está falando de coach executivo. Sim. Né? Sim. Então, eu queria que você abordasse um pouco essa correlação da inteligência emocional com o processo do autoconhecimento e do coach executivo. Você sabe que existem várias pesquisas, você conhece tão bem quanto eu, que mostram que os verdadeiros líderes, os melhores líderes, eles têm muito mais, percentualmente falando, inteligência emocional do que competência técnica. Sim. Competência técnica é 10%, né? E o restante é vivência e inteligência emocional. Então, hoje, eu acredito que os executivos das empresas, qualquer executivo, né? Não estou falando de hierarquia. As pessoas precisam se preocupar realmente com essa questão de como eu me expresso, como eu sou, quem eu sou. Né? Desculpa. Primeiro, eu saber quem eu sou primeiro, né? Então, se autoconhecer, né? Esse processo contínuo de autoconhecimento é fundamental. E você, conhecendo as suas emoções, vai poder aportar mais e melhor os seus relacionamentos. Então, esse processo tem muito a ver com o coaching também. Por quê? No coaching, a gente pode usar ferramentas. Existem muitas ferramentas, como você sabe, que trabalham essencialmente a questão da inteligência emocional. Né? Então, existem assessments, outro dia eu fiz a certificação de um outro assessment que fala de maturidade emocional. Então, é muito interessante também. Muito bacana. A gente tem que estar sempre, né, se reciclando, estudando, e essas ferramentas nos ajudam, enquanto coaching, a trazer o melhor do coaching, né? Porque você abre um leque... Você potencializa, né? Exatamente. Um leque, um livro, olha, você pode estar agindo dessa forma. O que você acha? E aí dá aquele silêncio. Sim. E o silêncio é ótimo. Sempre que tem silêncio é ótimo. Momento de reflexão, né? Momento de reflexão. E aí a pessoa fala, puxa, Roberta, eu não tinha pensado nisso. Então. E agora, o que você faz com tudo isso? Com todas essas emoções aí conscientes na sua mão. Então, quando eu for falar com aquele liderado, eu sei que eu preciso ser de uma outra forma. Sim. E o que significa isso, Ale? No final do dia, é que o resultado vai ser melhor. Total. E as pessoas vão estar mais felizes também, de novo, né? A gente volta. O resultado do negócio é importantíssimo? É possível? Mas você olha para a pessoa como um ser humano. Sim. E não como um número dentro da organização, né? Porque no passado, quando a gente começou lá atrás, era diferente, né? A gente teve o privilégio de ter excelentes líderes, né? Então, não era tanto assim, mas na época que a gente começou, o RH, as empresas tinham outro comportamento, né? Hoje em dia, essa preocupação com o outro, essa preocupação em prover um coaching para os executivos, para os funcionários, é diferente. Ainda bem, né? Existe um processo de humanização dentro desse processo, até porque... como você bem falou, as coisas mudaram nos últimos 20, 30 anos. Mudou bastante. E precisa mudar mesmo, de fato, né? As coisas têm que mudar. Eu vou fazer um outro gancho no que você trouxe, porque isso faz uma correlação direta quando a gente está falando do coaching do executivo. Que é o processo do autoconhecimento através das diferenças. Ou seja, análise de perfil comportamental, e você falou bastante de assessment,
muitas vezes ele foi usado, ou às vezes as pessoas têm receio, né, de que usa quando você tem que, entre aspas, punir ou tomar uma decisão se a pessoa continua ou não. E na realidade, pelo que você trouxe, e é um tema que está muito, né, na atualidade, você usa isso para ajudar as pessoas no autoconhecimento. Claro. E a partir daí as pessoas poderem modular. Sim. Eu queria que você falasse um pouquinho a respeito disso, porque pelo que você trouxe, isso vai ajudar até no processo de efetividade do coach executivo. Sim. Porque as pessoas são diferentes, né? São diferentes. E as ferramentas têm que ser usadas da melhor forma possível, Ale. Eu tive alguns casos na minha carreira, enquanto executiva de RH, de pedidos de, vamos fazer o assessment com a pessoa X, porque daí a gente vai ver se ela fica ou não, como a gente comentou. Não faça isso. Eu muitas vezes me neguei a fazer, porque eu não vou fazer um assessment, criar uma expectativa com uma pessoa, para depois falar, olha, por causa do seu assessment, não, assessment não é para isso. Assessment é para autoconhecimento. A não ser que você está num processo seletivo e aí tem outros assessments que podem te ajudar. Para uma necessidade específica. Para uma necessidade específica, etc. Tem coisas técnicas, tem coisas comportamentais que são usadas, mas da forma correta. Agora, para você avaliar se a pessoa comportamental ou você mascarar que é para o autoconhecimento dela e no fundo é uma outra decisão, não faça isso. Não é correto, não é ético e nós, coaches, trabalhamos muito embasados na ética, né? Então, a gente não pode fazer isso. Eu não aceito uma situação dessa. Vou trabalhar com uma pessoa sabendo se vou fazer o assessment para depois terem uma justificativa. Olha, que nem no RH, né? Foi o RH que mandou. Não existe. O RH não manda nada. O RH é sempre responsável, né? Não, foi o RH que mandou. Não, o RH não mandou nada. O RH só ajuda as pessoas a tomarem decisões corretas. Algumas vezes a gente tem que engolir um sapinho, mas poucas vezes, né? Não, muito bacana. Eu acho assim, a gente poderia ficar aqui mais 1 hora falando, porque tem tanto assunto. Tem muita né? coisa. Você tem muito conhecimento técnico e vivencial, que acho que isso agrega muito para quem está ouvindo. É fantástico ouvir toda essa tua experiência aqui, né? Obrigada. E eu queria que você pudesse fazer uma consideração final. Que mensagem você gostaria de deixar para todo mundo que está nos ouvindo em relação ao coach executivo? Sim. Acho que as pessoas vão receber um presente seu aí agora no fechamento. Primeiro, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui com você. Como eu falei, é um prazer enorme. O que eu recomendo para as pessoas é que busquem um coach, olhem o currículo dessa pessoa, olhem a formação dessa pessoa, veja a escola que ela se formou, veja a quem ela é associada, veja a experiência de vida dessa pessoa e aí sim, contrate um coach, né? Eu acho que o coach executivo, para qualquer nível hierárquico, sempre vai agregar um valor muito importante no autodesenvolvimento, na carreira e para a organização também, já que a gente está falando de organização, né? E essa pessoa, com certeza, vai sair com uma malinha de ferramenta mais recheada aí para poder utilizar no seu dia a dia, tanto na empresa quanto no lado profissional, pessoal também. Né? Muito bacana. Acho que a gente poderia deixar assim, não tenha medo. Não tenha medo. Use e abuse do coach com a pessoa certa, no dia a dia. No dia a dia. E veja o lado bom e positivo do coach executivo, de que maneira que isso vai trazer para você benefícios, não só no seu dia a dia, mas também dentro do seu processo de aceleração de carreira, né? Com certeza, com certeza. Muito bacana, muito obrigado. Roberta, foi um prazer enorme estar essa tarde com você aqui, né? Poder compartilhar todo esse bate-papo, esse conhecimento que você tem, que é vasto. Para mim foi um aprendizado também. Para mim também foi. Que a gente está juntos aqui e espero que quem esteja nos vendo goste e aproveite bastante. Tá bom? Isso aí. Muito obrigada, Ale. Muito obrigada pela... Um beijo grande, obrigado. E os agradecimentos aqui em nome da SBTD e da Êxitos. Até a próxima. Gente. Obrigado. Tchau, tchau.